O tropeço do Trump e suas trapaças. Nunca como agora foi tão necessário entender a política interna dos Estados Unidos. Depois que a nova extrema-direita populista saiu do armário e passou a mobilizar multidões e a conquistar democraticamente governos por todos os continentes. Especialmente depois que o Trump, capitaneando o Império Norte-Americano, tornou-se um ícone desses novos bárbaros, bufões, truculentos, egocêntricos e que se orgulham do politicamente incorreto. Precisamos entender o berço desse novo fascismo que passou a chocar os seus ovos de serpente pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. O povo norte-americano gosta de se vangloriar de serem a maior democracia do mundo. Mas a cada nova eleição presidencial americana, o planeta todo fica se questionando. Afinal, que democracia é essa em que um candidato com menor votação popular pode se eleger presidente em detrimento de outro com maior número de votos? Talvez agora possamos começar a compreender melhor a lógica da autonomia dos Estados americanos. A partir da experiência recente que tivemos no combate à pandemia, em que os governadores e prefeitos tiveram que contrariar as diretrizes bolsonaristas do governo federal, que ainda hoje minimiza os efeitos da Covid, se opõe às determinações científicas de necessidade de isolamento social e questiona a obrigatoriedade das vacinas e até do uso de máscaras. Afinal, nós também somos uma federação na República Federativa do Brasil. Nos Estados Unidos da América, como aqui no Brasil, a representação política é proporcional ao número de habitantes de cada estado, distribuído lá em 435 cadeiras de deputados da Câmara. Também como no Brasil, o número de senadores independe da população de cada estado. Aqui, todos os estados igualmente elegem 3 senadores cada, totalizando 81 cadeiras no Senado. Nos Estados Unidos, são 50 estados que elegem 2 senadores cada um, totalizando 100 cadeiras no Senado. Até aí, tudo vai mais ou menos bem parecido com aqui. A grande jabuticaba é o tal colégio eleitoral, que escolhe o presidente com seus critérios confusos de composição. Nos Estados Unidos, o voto popular consiste em uma espécie de plebiscito feito para saber qual o candidato presidencial conquistará os delegados de cada estado para votarem nele no colégio eleitoral. No final, a eleição presidencial se dá legalmente no colégio eleitoral, onde, a partir de uma maioria absoluta de 270 votos, dos 538 delegados, é finalmente eleito como presidente da República o candidato que conquistou mais delegados nas eleições estaduais. Resulta, então, que o colégio eleitoral é uma mera formalidade, tanto que logo após a apuração processada pela mídia especializada, um candidato reconhece a derrota, normalmente, e o vencedor faz o discurso da vitória, dando início ao processo de transição de governo. O tal colégio eleitoral só vai fazer a sua votação um mês depois, meramente para formalizar tudo. Desta forma, a eleição do presidente norte-americano não deixa de ser uma espécie de eleição direta pelo voto popular. Apenas não é decidida pela maioria numérica, e sim por uma maioria ponderada nos estados, ponderando o número de delegados proporcionalmente à população de cada estado. É uma fórmula esdrúxula, realmente. Mas, pensando bem, não é muito mais do que outros sistemas democráticos que têm reis e rainhas em decorrência de suas tradições históricas. Para que todo esse mecanismo funcione, é adotado o critério de que o candidato presidencial vencedor no estado leve todos os delegados daquele estado para o colégio eleitoral. É o chamado de winner takes it all. O vencedor leva todos. Esse critério é a essência da jabuticaba. Para os norte-americanos, esse critério de que o vencedor leva tudo
preserva o papel constitucional dos estados na eleição, além de fortalecer o sistema de partidos políticos com base amplas e duradouras, como é o caso dos republicanos e dos democratas. Mas dá para perceber, pelos resultados apertados, com menos de 1% de diferença que ocorreram em vários estados, que se surgir um partido no meio dos dois grandes, ficará como um marisco entre o mar e o rochedo. Como aconteceu com o Partido Verde, que fez quase 2% dos votos da Pensilvânia no pleito de 2000, do ano 2000, votos que tenderiam para os democratas e que acabaram propiciando que os republicanos levassem no tapetão todos os delegados do Estado, com os quais elegeram o Bush filho. Assim, o sistema se sustenta essencialmente no bipartidarismo, inviabilizando que outros partidos cresçam. Por isso, esse sistema, que parece tão arcaico, não muda, apesar de gerar a controvérsia de poder eleger como presidente da República o candidato com menor votação, como ocorreu de fato com o próprio Trump, quando se elegeu com menos votos populares do que a Hillary Clinton. Há também críticas de que o colégio eleitoral não obedece ao critério de igualdade de cada pessoa a um voto. Isso porque os cidadãos em estados menos populosos parecem ter proporcionalmente mais poder em seus votos nos Estados Unidos. Exemplo disso vimos com o mundo inteiro esperando ansiosamente por vários dias o resultado da apuração nos pequenos estados do Arizona, Nevada, Geórgia, Carolina do Norte e a Pensilvânia, que acabou cravando a vitória do democrata Joe Biden e frustrando a reeleição do republicano Donald Trump. Os estadunidenses avaliam que nessa estrutura eleitoral, os candidatos presidenciais são forçados a articular as suas propostas com as aspirações diversificadas de todos os estados, ao invés de se concentrarem apenas nos estados ou cidades com maior densidade de voto popular, como ocorre no Brasil, onde o Norte e o Nordeste recebem migalhas do governo federal. O fato é que o Partido dos Democratas tem conquistado vitórias no voto popular em todas as eleições nas últimas décadas, desde Al Gore e Hillary Clinton, que não se elegeram, e com Obama, eleito por 2 vezes, e agora o Joe Biden, que conquistou a maior votação popular de todos os tempos. Nesta eleição, quando Trump percebeu que a derrota se desenhava na terceira noite de apurações, tratou de chamar uma coletiva de imprensa em plena Casa Branca e chutou o pau da barraca. Disse com todas as letras que a eleição estava sendo roubada pelos democratas, fazendo graves acusações contra todas as autoridades eleitorais. O despropósito ao vivo em rede mundial foi tão chocante que as grandes redes de televisão americanas, de maneira inusitada, interromperam repentinamente a transmissão do pronunciamento destemperado do presidente dos Estados Unidos. As empresas de mídia justificaram na hora o corte da transmissão daquele fiasco mundial pelo fato do presidente Trump estar mentindo e fazendo acusações incabíveis sem provas. Vale dizer, estaria fazendo fake news ao vivo, com mentiras que repercutiriam no mundo contra toda a democracia norte-americana, que é considerada a alma do país. Muitos, entretanto, entenderam esse pronunciamento do Trump como o derradeiro apito de cachorro que ele fez para atiçar a sua matilha de militantes de extrema-direita, os bandos de milícias de bugalus armados até os dentes, para provocarem uma grande confusão. Teria sido um chamamento de suas bases para tumultuarem a eleição. Cá entre nós, torcer pela vitória dos democratas nessa eleição era torcer contra o trumpismo, que personaliza todo o obscurantismo negativista que se espalhou como uma pandemia terraplanista pelo mundo, especialmente no Brasil, cujo presidente se declarou ao seu ídolo Trump dizendo "I love you". Torcer por Biden era torcer pela defesa das pautas urgentes do planeta, tais como a crise ambiental devido à destruição do meio ambiente, o apoio à Organização da Saúde Mundial no combate à pandemia de coronavírus,
O combate ao racismo estrutural e à violência policial, denunciada pelo movimento Black Lives Matter, torcer por Biden era torcer pela condenação da homofobia e xenofobia e contra todas as concepções fascistas dessa extrema-direita. Daqui para frente, até a posse de Joe Biden, em 20 de janeiro de 2021, está claro que Trump vai exercer sua faceta de tramposo, velhaco e trapaceiro, não reconhecendo a derrota e vai morrer atirando. Trump resiste alegando que venceu com facilidade nos votos válidos nas urnas e que a eleição está sendo roubada dele no que ele chama de votos ilegais, que são os votos pelo correio, que sempre foram uma tradição nos Estados Unidos. Apenas que, por causa da pandemia, nesta eleição bateu o recorde, chegando aos 60 milhões de votos não presenciais nas urnas. A maioria desses votos foram para os democratas, que incentivaram o voto pelo correio como medida de evitar aglomerações nas urnas, enquanto o Trump aconselhava o contrário. Após o discurso da vitória que Joe Biden fez, mesmo sem o tradicional discurso derrotado, concedendo a vitória ao vencedor das eleições, finalmente ele disse o que todo mundo esperava ouvir de um presidente americano. Disse simplesmente que iam seguir a ciência e pediu para que todos usassem máscara. Implorou até pelo uso de máscaras sem ideologias, para conter os mais de 100 mil casos diários de infectados nessa segunda onda avassaladora de pandemia no país. Precisamos vencer esta guerra, disse Biden. É quase consenso que o Trump só perdeu a eleição porque tropeçou feio na pandemia, que quebrou a economia do país que estava indo bem. Em sua escolha de Sofia, tentou salvar a economia para se eleger novamente e negou o tempo todo os efeitos do coronavírus. Continuou fazendo aglomerações sem uso de máscara e tropeçando nos seus números de infectados e de mortes, que são os piores do mundo, seguido do seu discípulo Bolsonaro. Esperamos que o presidente do Brasil tenha o mesmo castigo que o seu ídolo teve como efeito colateral da pandemia e que ele também tropece na eleição de 2022. Contudo, apesar de derrotado, o trumpismo cai de pé. Saiu fortalecido dessa eleição. Trump provou que não é carta fora do baralho ao conquistar a segunda maior votação popular da história americana, ficando atrás apenas do próprio Biden, que estourou a boca do balão, batendo todos os recordes históricos. Aqui no Brasil, o combativo jornalista Glenn Greenwald alertou para que não se engane com Biden. Ele não é contra a guerra. Ele foi um mentor da guerra do Iraque. Nesse momento de otimismo com Biden, isso gerou uma certa controvérsia na esquerda. Mas é como disse outro jornalista, o Pepe Escobar, que apesar de toda a endeusada tradição democrática nos Estados Unidos, na verdade existe lá uma oligarquia disfarçada de democracia num bipartidarismo fake. Pois republicanos e democratas, no fundo, são um único partido com duas cabeças que ficam se revezando no poder. Na prática, é um partido único imperialista, adepto da guerra e de ser a polícia do mundo. Mas o tal partido único, que atualmente ainda está com a cabeça monstruosa do Trump no comando, levou grande parte do mundo a festejar a sua degola, para podermos respirar aliviados pelos próximos 4 anos, pelo menos, com fôlego para lutarmos pela preservação da Amazônia, contra o degelo dos polos e o aumento do buraco de ozônio, pela preservação da vida no planeta e tantas outras pautas politicamente corretas. O presidente dos países adeptos do trumpismo, como o Bolsonaro, atônito, espera que o grande mentecato jogue suas últimas cartadas, aplique suas derradeiras truques e trapaças, até que afunde todos os seus navios, para também reconhecerem que realmente a extrema-direita mundial sofreu um tropeço emblemático. Esse tropeço pode significar que os fascistas não estão mais velejando com os ventos a favor. Pelo contrário, como indica a volta do Evo Morales nos braços do povo para a Bolívia, parece que está novos ventos democráticos a soprar para a nova década dos anos 20 do século XXI.